bate-papo gostoso sobre inteligência nos relacionamentos. Quero tratar com vocês hoje sobre caos e ordem, vivendo no caos e na ordem do ponto de vista dos relacionamentos. E principalmente da inteligência desses relacionamentos. Há muitos anos atrás, isso por volta de 1995, portanto, há 25 anos atrás, eu estudava no México, no ITESM, no Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, e tivemos uma aula com o Dee Hock. Dee Hock, ele é o dono do sistema Visa, do cartão de crédito. Ele é dono do Master, ele foi um dos inventores do cartão de crédito como forma usual de transações comerciais e financeiras no nosso dia a dia. E o Dee Hock, nessa aula que ele nos deu em 1995, ele tinha como objetivo tornar a vida das pessoas mais fáceis do ponto de vista das transações econômicas e financeiras, com a supressão do papel moeda. Então, ele queria trocar o papel moeda pelo cartão de crédito, e naquela época isso não foi tão rápido quanto ele gostaria que fosse, por questões políticas, questões legais dos diversos países, mas acabou que se realizou, e nós temos hoje o cartão de crédito como forma já instituída e consolidada de transações financeiras e comerciais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa época, o Dee Hock lançou um livro para explicar esse movimento que acontece nas nossas relações e na nossa sociedade, que é esse movimento entre caos e ordem. E ele cunhou, naquela época, uma palavra chamada caórdico. E o livro dele se chama Nascimento da Era Caórdica. O que ele quer dizer com isso, nascimento da Era Caórdica? Muito mais do que um nascimento, é a conscientização desses dois movimentos que conduzem a nossa vida ao longo de toda a nossa vida. O que o Dee Hock descobriu, sistematizou e utilizou para poder estabelecer os modos como a empresa dele funciona, como as relações dele funcionam e como no mundo ideal, ou no mundo utópico, mais precisamente dizendo, esse processo funciona. O que a gente precisa compreender a partir dos ensinamentos de Dee Hock é que o mundo ele é caórdico. Em termos gerais, o mundo se organiza para se desorganizar e desorganiza para organizar. Só que isso não é feito numa plataforma plana. Isso é feito numa espiral ascendente. Então, eu desorganizo, organizo, desorganizo, organizo, desorganizo, organizo, e cada vez que eu vivo esse ciclo da organização e desorganização, eu subo um nível na complexidade das relações e na complexidade de todos os processos humanos que acabam ocorrendo. Então, se você para agora e pensa um pouquinho nessa mecânica ordem, desordem, caos e ordem, se você pensa um pouco nessa mecânica relacional e reflete um pouquinho sobre os parâmetros históricos que você conhece, você não precisa ser nenhum profissional dessa área, mas basta que você compreenda que, por exemplo, há 200 anos atrás, o nível de complexidade da vida era infinitamente menor do que o nível de complexidade que nós temos hoje. Essa complexidade ela foi sendo agregada por tecnologia, por lei, por processos, por desenvolvimento, por descobertas, por avanços, ao tempo em que a humanidade foi se adaptando a isso. Então, nós nos adaptamos à mudança da luz elétrica versus os candeeiros a óleo. Nós nos adaptamos ao carro versus as carroças puxadas
por cavalo, nós nos adaptamos à internet em função dos correios físicos que nos mandavam correspondências antigamente, etc., etc., e nos adaptamos ao cartão de crédito em decorrência, em substituição àquele bando de dinheiro que a gente tinha que andar, manipular, carregar, etc., etc., etc. Então, todas essas facetas da vida vão criando processos que desorganizam o nosso estado atual para nos forçar a nos reorganizarmos num outro nível de complexidade. Isso acontece também na nossa vida. Nós vivemos a vida do bebê. A vida do bebê está ótima, está totalmente organizada. De repente, ela se desorganiza, ela para de ser amamentada, ela precisa comer alimento sólido, e de repente ela deixa de ser bebê, passa a ser criança, e essa criança, de repente, a vida dela está totalmente equilibrada, mas daqui um pouquinho começa a aparecer uma adolescência e algumas coisas que não funcionavam começam a funcionar, algumas coisas que ela não sabia muito bem como é que aconteciam começam a acontecer, e aí ela entra nessa adolescência, e quando ela acha que dominou o processo da adolescência, cai uma juventude aí, e o processo se repete, e ela entra numa vida adulta, e de repente ela vivia sozinha, leve, livre, solta, de repente ela se casa, de repente ela trabalha, de repente ela envelhece, de repente ela... Vocês perceberam isso, né? Todos esses ciclos, eles se organizaram para, de repente, se desorganizarem de novo e se reorganizarem num novo nível de complexidade maior. Então, o entendimento disso é que nós vivemos no caos e na ordem como sendo um processo natural de aprendizado, de superação e de equilibração da vida. Esse conceito é importante, notadamente, no momento e na época que estamos vivendo, porque nós estamos começando a viver uma crise e que desorganizou todo o nosso pressuposto relacional. Então, nós estamos vivendo um momento na inteligência dos relacionamentos que os conceitos de família estão absolutamente fluidos, estão absolutamente gasosos. A gente já não tem mais aquele conceito estável do que era família. Trabalho. A gente já não tem mais aquela coisa de ir para o trabalho, ficar 8 horas, voltar para casa. Isso ficou um pouco nebuloso. As interações humanas ficaram muito nebulosas. De repente, você não sabe qual nome dar às relações que estão acontecendo. E aí a gente agora dá de cara com uma pandemia aí, com um coronavírus que reorganiza a partir da desordem toda a nossa vida de trabalho, de relacionamento. A gente passa a ficar mais tempo em casa do que a gente ficava, enfim. Mas isso é um ciclo. Então, o grande desafio que eu quero deixar com você nesse pequeno bate-papo é que, em primeiro lugar, entenda que caos e ordem são 2 elementos integrantes do nosso processo de desenvolvimento. Segundo, tudo aquilo que hoje aparentemente está caótico, seguramente vai se organizar numa plataforma mais complexa, para resolver problemas antigos e criar problemas novos. E o próximo passo será infinitamente mais complexo do que atual, vai resolver muitos problemas, gerar inúmeras possibilidades e a vida continuará assim. Então, por isso, entenda o fluxo, entenda o processo, acalme o seu coração, aprenda o mais rápido, adapte-se o mais rápido e, a partir daí, contribua para que outros façam o mesmo em paz, porque caos e ordem fazem parte da inteligência dos nossos relacionamentos. Um beijo para você, espero que você tenha gostado.